O Física Vestibular oferece gratuitamente para você a resolução comentada das questões de Física da Unesp ano 2016, parte 2, que vai das questões 4 até a 8. No final, se você gostou ou se achou que foi útil, inscreva-se. O fisicavestibular.com.br agradece. Quarta questão da Unesp São Paulo, ano 2016. Ótimos nadadores, os golfinhos conseguem saltar até 5 metros acima do nível da água do mar. Considere que um golfinho de massa 100 kg, inicialmente em repouso no ponto A, situado 3 metros abaixo da linha d'água do mar, acione suas nadadeiras e atinja no ponto B determinada velocidade. Quando inicia seu movimento ascendente, começa a subir, e seu centro de massa descreve a trajetória indicada pela linha tracejada. Então, veja bem, aqui está o nível da água, 3 metros abaixo do nível da água, o golfinho começou a nadar e chegou até o ponto B. Quando ele chegou no ponto B, ele começou a subir, movimento ascendente, até o ponto C, e essa é a trajetória descrita pelo centro de massa do golfinho. Ao sair da água, seu centro de massa alcança o ponto C, a uma altura que está 5 metros acima do nível da água. Está vendo? Aqui, ó, o nível da água está aqui, ponto C, 5 metros. Com módulo de velocidade igual a 4 raiz de 10 metros por segundo. Então, quando ele chegou no ponto C, ele tinha uma velocidade que vale 4 raiz de 10 metros por segundo, conforme a figura. Considere que no trajeto, cuidado aqui, tá? Considere que no trajeto de B para C, o golfinho perdeu 20% da energia cinética que tinha ao chegar em B. Veja bem, ó, no trajeto de B para C, ele perdeu 20% da energia cinética que tinha ao chegar em B, devido à resistência imposta pela água ao movimento. Desprezando a resistência do ar sobre o golfinho fora da água, a velocidade da água do mar e a velocidade da água do mar, e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o módulo da quantidade de movimento adquirida pelo golfinho no ponto B, em quilogramas metros por segundo, é igual a, e aqui estão as alternativas, e ela tem que estar no sistema internacional, quilograma metro por segundo. Muito bem. Vai aqui uma breve teoria para você sobre a energia mecânica. A energia mecânica é a energia total do sistema, ou seja, ela é a soma da cinética, EC, com a potencial gravitacional, EP, e se tiver elástica, potencial elástica também. Então, se somando a energia total em cada ponto, ela tem que ser constante no sistema conservativo. Então, M é EC mais EP, ou a potencial elástica também. Está aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, você tem um carrinho aqui, no ponto de altura máxima em relação a esse nível aqui, tá vendo? Ó, a energia potencial é mgh, se a gente chamar de H, a altura daqui até aqui, tomando aqui embaixo nível 0 de altura. Se ele for abandonado com velocidade 0 aqui, a cinética é 0, porque ela é mv² sobre 2. Então aqui em cima sobra a potencial gravitacional mgh. Aí ele começa a descer e vai chegar aqui embaixo, desprezando esses atritos, claro. Quando ele chegar aqui embaixo, a altura é 0, então a potencial gravitacional agora é 0, mgh é 0. Vai ter só a cinética aqui embaixo. Aí, sem atrito ainda, ele segue até aqui, muita atenção, ele incide nessa mola de constante elástica K, comprime a mola e para. Então, nessa situação, ele está com a mola comprimida de X e parado. Se ele está parado, a cinética é 0. A altura não variou, o potencial gravitacional é 0. Então, aqui nesse ponto, ele vai ter só a potencial elástica, que é kx² sobre 2, e a mecânica total em todos os pontos é a mesma. Sistema conservativo são aqueles onde não ocorre dissipação de energia, e onde a energia cinética e a potencial são variáveis, mas sua soma, que é a mecânica, é constante,
é sempre a mesma em cada ponto, desde que o corpo se mova sob a ação de forças conservativas, força, peso, elástica, elétrica, etc. Então, em todo o sistema conservativo, a energia total mecânica permanece constante. No caso do nosso exercício, muita atenção. Se no trajeto de B para C, o golfinho perdeu 20% da cinética que tinha em B, então o que você vai ter? Ó, então veja bem, vamos pegar a mecânica em B, tá? A mecânica em B é a cinética em B, mvb quadrado sobre 2, mais a potencial gravitacional em B, mghb, menos a mecânica, que é a total em C, cinética em C, mvc quadrado sobre 2, mais mghc, que é gravitacional no ponto C. Então, essa mecânica menos essa, no caso o sistema não é conservativo, então houve uma perda de 20% da cinética em B. 20% é 0,2. Então vai ser 0,2 do ECB. Mas a cinética em B é mvb quadrado sobre 2. M com M, todos os M's cancelam, estão em todos os membros. Então como é que vai ficar? Vai ficar VB quadrado sobre 2, porque a gente não tem o VB, está pedindo, vamos ter que achar, menos VB, menos VC quadrado, que é 4, raiz de 10, tudo isso ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, raiz de 10 é 10, então vai dar 4 vezes 16, 4 ao quadrado, 16 vezes 10 sobre 2, então essa expressão é essa daqui, mais 10 vezes 8, 80, porque a massa cancelou. Esse 0,2 VB quadrado sobre 2 eu trouxe para cá, então do lado esquerdo ficou 1 VB quadrado sobre 2, menos 0,2 VB quadrado sobre 2, e sobrou do lado de cá esse 16 vezes 10 sobre 2, mais 80. 1 VB quadrado sobre 2 menos 0,2 VB quadrado sobre 2 vai dar 0,8 VB quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser 80 mais 80. 0,8 VB quadrado vai ser 160 sobre 2. VB quadrado vai ser raiz quadrada de 320 por 0,8, que vai dar 400. Raiz de 400 é 20. Então, o que nós achamos? Nós achamos que a velocidade dele no ponto B é 20 metros por segundo. Por que eu achei a velocidade dele no ponto B? Porque o enunciado está pedindo a quantidade de movimento no ponto B. E a fórmula da quantidade de movimento é massa vezes velocidade. No caso, a velocidade VB. Então, a quantidade de movimento dele no ponto B, que eu chamei de Q, vai ser M vezes B, vezes V, e esse V é a velocidade dele em B. Ora, a massa dele é 100, foi dado no enunciado, e a velocidade dele no ponto B, nós achamos é 20. Então, a quantidade de movimento dele no ponto B, que é o que o exercício está pedindo, vai ser 2.000 kg/metro por segundo, e a alternativa correta é a B. Quinta questão. O topo da montanha é gelado porque o ar quente da base da montanha, regiões baixas, vai esfriando à medida que você sobe. Ao subir, o ar quente fica sujeito a pressões menores, o que leva o ar a se expandir rapidamente. E em seguida a se resfriar, tornando a atmosfera no topo da montanha mais fria que na base. Então, quando você sobe, a pressão diminui. Se a pressão diminui, é claro, tá, que o ar se expande rapidamente e se resfria. Por isso, a atmosfera do alto da montanha é mais fria que na base. Além disso, o principal aquecedor da atmosfera é a própria superfície da Terra. Ao absorver a energia radiante emitida pelo Sol, a superfície da Terra, esquenta e emite ondas eletromagnéticas, que são ondas de calor, aquecendo o ar ao seu redor. Então, na realidade, quem aquece a Terra, tá? A maioria é a superfície dela. Então, ela recebe a energia radiante do Sol e emite calor e aquece o ar ao seu redor.
E os raios solares que atingem as regiões altas das montanhas incidem em superfície que absorve quantidades menores de radiação. Por que isso? Porque, veja bem, olha aqui, ó, o Monte Fuji. Elas são inclinadas em comparação com as superfícies horizontais das regiões baixas. Então, nas regiões baixas, a superfície é horizontal. Aqui, na montanha, pode ver que a área que ela vai pegando é cada vez menor, os raios são inclinados. Como elas são inclinadas em comparação com as horizontais, elas vão receber menos calor, menos energia radiante, é claro, emitindo menos calor. Em grandes altitudes, a quantidade de energia absorvida não é suficiente para aquecer o ar ao seu redor, por isso que lá é frio. E aqui ele oferece, segundo texto e conhecimentos de física, o topo da montanha é mais frio que a base devido, e aqui estão todas as alternativas. Muito bem, vamos analisar agora. Veja, uma transformação adiabática é aquela em que não há trocas de energia térmica, de calor, entre o sistema e o meio exterior. E por que isso acontece? Porque essa expansão adiabática é muito rápida. No decorrer da subida, ocorre a expansão adiabática sem trocas de calor com o meio exterior, pois o ar quente se expande muito rapidamente, o enunciado está fornecendo isso. E devido a isso, o calor trocado entre o sistema e o meio exterior é nulo. Então, Q igual a zero numa expansão adiabática, que é o que acontece no caso do exercício. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, diz que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho realizado. ΔU é a variação de energia interna, Q é a quantidade de calor e W é o trabalho realizado. Mas acontece que nessa expansão adiabática rápida, o Q é zero. Então, ΔU vai ser zero menos Q. ΔU vai ser zero menos o trabalho. Então, ΔU é igual a menos o trabalho. Observe bem a expressão aqui. ΔU, que é a variação de energia interna, ela é menos o trabalho realizado pelo gás na subida. Assim, quando o gás se expande adiabaticamente, a variação de energia interna é negativa, tá vendo? Porque o trabalho é negativo. Então, esse ΔU é negativo. Como esse ΔU é negativo, e sempre que a variação de energia interna é negativa, ela provoca um resfriamento do gás. Tá vendo? Uma diminuição na temperatura. Também, que se o ΔU é menor que zero, o trabalho vai ter que ser positivo, porque se o ΔU é negativo, o único jeito do trabalho, se isso aqui é negativo, menos com menos vai dar mais, tá? Então o trabalho vai ter que ser positivo, porque o ΔU é negativo. Então o que acontece? O trabalho será positivo. Então se ΔU é negativo, o trabalho será positivo. Aqui fica menos e aqui menos, tá? O que provoca uma expansão do gás. Então sempre que o trabalho é positivo, o gás vai se expandir. Então, veja bem, quando o gás se expande, que é o caso do exercício, está acontecendo uma expansão adiabática. Então, o ΔU é negativo, a temperatura diminui e o gás se expande, tá? Um exemplo disso é quando você pega um aparelhinho display, tá? Um recipiente com perfume, por exemplo. Quando você aperta, libera o gás, o perfume no caso, tá? Diminuiu a quantidade de gás lá dentro do recipiente. Diminuiu a quantidade do gás lá dentro do recipiente, então vai haver uma expansão adiabática rápida. O volume do gás aumenta e a energia interna diminui e o recipiente fica com uma temperatura menor. O gás lá dentro fica com uma temperatura menor e você vai sentir que o recipiente fica mais frio. É exatamente o que acontece aqui no caso, tá? Então, para que isso ocorra, vai ter que ocorrer uma expansão adiabática. Por outro lado, pelo próprio enunciado, quando temos altas altitudes, temos pouca absorção da radiação emitida pelo Sol, devido à superfície montanhosa inclinada.
A temperatura diminui com a altitude porque o aquecimento se dá a partir da superfície da Terra, tudo pelo enunciado. É que o total de energia que chega ao Sol, do total de energia que chega ao Sol, apenas 19% são retidos pelo ar. Isso fui eu que coloquei, tá? 34% acabam refletidos de volta. São os 47 restantes retidos pela parte sólida do planeta que passa o calor à atmosfera, tá? Então é a própria superfície da Terra, esses 47%, que passa o calor até a atmosfera, aquecendo a Terra. Portanto, o topo da montanha, atenção agora que é a resposta. O topo da montanha está mais distante da superfície, que reflete quase toda a radiação solar sob forma de calor. Então, a radiação solar incidente é inclinada nas encostas. Já vimos que nas encostas ela recebe menos energia radiante e emite menos calor, ocorrendo menor absorção em relação à base da montanha. E o que acontece isso acontece também devido a uma expansão adiabática, e a alternativa correta é a B. Questão número 6. Óptica geométrica. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto representados na figura. É claro que se você olhar essas 3 imagens, você vai perceber que essa é menor, essa é tamanho normal, natural, e essa é maior. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta pelo rapaz está feita nas alternativas, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Sabendo que o rapaz está sempre à mesma distância dos espelhos, e enxergando as 3 diferentes imagens de seu rosto, por comparação, nós vamos identificar cada espelho. Então, imagem A é aquela que é menor, tá? Que o tamanho natural normal do rosto do rapaz. O espelho A está formando uma imagem virtual, direita, porque toda imagem virtual é direita, e menor que o objeto. Logo, a imagem A está representando um espelho convexo. Por que isso? Porque todo espelho convexo fornece sempre, cuidado agora, para qualquer posição do objeto, imagem virtual, direita e menor que o objeto, claro. Eu peguei aqui para vocês um exemplo com raios notáveis. Então, no espelho convexo, para qualquer localização do objeto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o objeto aqui, tá vendo? Ó, raio de luz que sai da cabeça, da extremidade superior, ele incide no vértice do espelho e sofre reflexão voltando. Como o espelho é convexo, tá? Ele diverge, ele se afasta. Esse é um raio de luz. Outro raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, quando atinge o espelho, diverge, se afastando. Esse é o segundo raio de luz. Prolonga o primeiro raio de luz, esse é o prolongamento do primeiro raio de luz. Prolonga o segundo raio de luz, esse é o prolongamento do segundo raio de luz. Onde esses 2 prolongamentos se encontram, está a imagem da parte superior, ponto A. E para cada um dos infinitos pontos do objeto, você vai localizando da mesma maneira as infinitas imagens, e aqui você vai achar a linha belinha, que é a imagem do AB. Se eu aproximei um pouco mais o objeto, tá vendo? Ele está mais próximo do espelho convexo, tracei os mesmos raios de luz, prolonga esse e prolonga esse, tá vendo? Aqui está a linha belinha. O que vai acontecer? A imagem, de novo, essa daqui, ela é virtual, direita e menor que o objeto. Só que agora ela está um pouquinho maior que a anterior, tá?
mas ela continua menor que o objeto. Então, para qualquer posição do objeto, a imagem será sempre natureza virtual, porque ela é direita, e obtida no prolongamento dos raios luminosos. Localização, ela vai estar atrás do espelho, sempre entre o foco e o vértice, entre o foco e o espelho. E observe que à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima, só que ela aumenta de tamanho, mas ela vai estar sempre entre V e F e sempre vai ser menor que o objeto. Tamanho, sempre menor que o do objeto. Orientação dela é direita em relação ao objeto. Utilidades dos espelhos convexos. São empregados nos retrovisores de veículos, cabines de segurança, elevadores, etc. Sua vantagem sobre o espelho plano, nesse particular, é ter maior campo visual. Aumenta mais o campo de visão, mas tem o inconveniente de não darem noção de distância, porque diminui o tamanho do objeto. O espelho B, que está mostrando o tamanho natural do rosto, tá? Então ele está formando uma imagem virtual, tá vendo? Porque ela é direita. Direita igual, tem o mesmo tamanho. Portanto, a imagem B está representando um espelho plano de características. A característica do espelho plano. O ponto objeto e o ponto imagem são simétricos em relação ao espelho. Ou seja, contidos numa mesma reta perpendicular ao plano do espelho. Então, a distância do objeto ao espelho é a mesma que da imagem ao espelho. A imagem está sempre atrás do espelho, portanto, ela é virtual. Ela não pode ser fotografada, cuidado, hein? Ou filmada, mas estando atrás do espelho, na frente pode sim. E a altura do objeto é sempre igual à altura da imagem, tá? Então, eles possuem a mesma altura, o mesmo tamanho. E a imagem é reversa ou revertida. Cuidado agora. Troca a direita pela esquerda. Então, se você estivesse olhando no espelho plano, quando você levanta a mão direita, a imagem vai levantar a mão esquerda, ela é revertida. Mas ela é sempre virtual, direita e de mesmo tamanho que o objeto. Então, a imagem B, ela é fornecida por espelho plano. E a imagem C está formando uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Virtual, direita e maior que o objeto. Nesse caso, a imagem C representa um espelho côncavo e tem uma situação particular, tá? E num espelho côncavo, e nesse caso, o objeto tem que estar colocado entre o foco e o vértice do espelho, conforme eu mostrei para vocês na figura abaixo. Ó, aqui está o objeto, esse é um espelho côncavo, tá vendo? Superfície refletora está do lado direito. Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, volta convergindo e passando pelo foco. Prolonga esse raio refletido aqui. Outro raio de luz sai da parte superior, incide no vértice e volta formando o mesmo ângulo. Prolonga esse raio, vai se encontrar aqui. E todos os outros infinitos raios que partem do objeto vão localizar a imagem aqui, tá vendo? Então a imagem ela é virtual, porque ela é obtida no prolongamento dos raios luminosos. Direita, tá vendo? Objeto, imagem. Direita em relação ao objeto, claro, e maior que o objeto. Então ela terá a natureza virtual, porque ela é virtual, obtida na intersecção do prolongamento dos raios de luz. Está localizada atrás do espelho, por isso que ela é virtual, tamanho maior que o do objeto. E a orientação dela é direita em relação ao objeto. E as utilidades são empregadas com frequência quando se deseja obter uma imagem virtual e ampliada de um objeto, como é o caso dos espelhos de barbear, toalete, de dentista, otorrinolaringologia, etc. E a alternativa correta é a alternativa C. Sétima questão versa sobre ondulatória. Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador
capaz de gerar ondas transversais nessa corda. Essas são ondas transversais, tá? A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Por exemplo, se ela estivesse propagando para a direita, na horizontal, se ela estivesse propagando na horizontal, ela está oscilando na vertical. Isso é uma onda transversal. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador. Então, o oscilador já está funcionando. E um ponto P, que descreve um movimento harmônico vertical, um sobe e desce completo, indo desde o ponto mais baixo, vale da onda, até o ponto mais alto, crista da onda. Então, esse ponto P está efetuando sobe, desce, enquanto a onda se propaga na horizontal. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com uma velocidade de 10 metros por segundo, então a velocidade de propagação das ondas nessa corda é de 10 metros por segundo, e que a frequência do oscilador também é a mesma. Então ele efetua um sobe e desce sempre, qualquer ponto efetua um sobe e desce, sempre no mesmo intervalo de tempo. A velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista, quando ele vai da parte de baixo até a parte superior, tá, do vale até a crista, no menor intervalo de tempo possível, é igual a, e aqui estão as alternativas. Veja, primeira coisa, com a ajuda da figura, nós vamos obter o comprimento de onda, o lambda, que é a distância percorrida até começar a repetição. No caso, por exemplo, a distância entre duas cristas sucessivas. Poderia ser 2 vales sucessivos, ou qualquer outra distância, desde que comece a repetir. Então, veja bem que você tem uma crista, e aqui você tem a outra crista. Então, esse lambda, o comprimento de onda, ele vale 2 metros. A distância entre dois vales também é 2 metros, e a distância desse ponto, tá, até esse também seria 2 metros. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos obter o período de oscilação da corda. Período T é o tempo que ela demora para andar um comprimento de onda, e vamos aplicar a equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F, velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Mas F é 1 sobre T, portanto, V vai ser lambda sobre T. T, que é o período, vai ser lambda sobre V, que vai dar 2 sobre 10. Então, o período T é 0,2 segundos, o que nós achamos o tempo que qualquer ponto dessa onda demora para percorrer um comprimento de onda, que, por sua vez, é o mesmo tempo que um ponto qualquer fixo na extremidade da corda demora para efetuar um vai e vem completo, um sobe e desce completo. Se o intervalo de tempo P da onda até a crista, se o deslocamento do ponto P do vale até a crista vale 0,8 metros, veja bem, foi fornecido aqui, ó, tá? Crista e vale, ó, a distância de uma crista até um vale, ou de um vale até uma crista, é 0,8 metros, delta S. E o intervalo de tempo desse deslocamento é metade do período, que é o tempo que demora para efetuar um sobe e desce completo. Então, veja bem, para ir de um vale a uma crista, ele vai demorar 0,2 por 2, que é 0,1 segundo, que é o tempo que ele demora para ir de um vale até uma crista. Veja para você entender melhor, ó. Aqui está o vale, você disparou o cronômetro, tempo 0. Aí ele subiu, andou meio comprimento de onda, 0,1 segundo, tá? Aí ele voltou aqui, 0,2 segundos, que é o período. O período é o tempo que ele demora para efetuar um sobe e desce completo. Então, para efetuar só um sobe, tá? Ele vai demorar 0,1 segundos. Tempo que ele demora para ir de um vale até a crista, que é a coisa que você está pedindo. E nesse tempo ele vai percorrer esses 0,8 metros. Então, vamos obter a velocidade média desse ponto só para ir do vale até a crista. Velocidade média, distância por tempo.
Distância 0,8 metros, tempo 0,1 segundo, vai dar 8 metros por segundo. E a alternativa correta é a alternativa B de bola. Oitava e última questão. As companhias de energia elétrica nos cobram pela energia que consumimos. Essa energia é dada pela expressão E é igual a V vezes I vezes ΔT. V é a tensão que alimenta a nossa residência e a intensidade de corrente que circula por determinado aparelho, e ΔT é o tempo em que esse aparelho fica ligado. E a expressão V vezes I é a potência, ou seja, P é igual a V vezes I, necessária para que o aparelho funcione. Então, P é igual a V vezes I. Assim, em um aparelho que suporta o dobro da tensão e consome a mesma potência P, a corrente necessária pelo seu funcionamento é a metade. Então, veja bem, P não é V vezes I? Se o P é constante, se eu dobro o V, o I tem que cair pela metade. Ou se eu triplico o I, o V tem que cair pela metade, de maneira que a potência seja constante. Mas as perdas de energia que ocorrem por efeito Joule, o efeito Joule é o aquecimento devido à resistência R, são medidas por ΔE é igual a R vezes I quadrado vezes ΔT. Então, para o mesmo valor da resistência R do intervalo de tempo, quando o I diminui, essa perda de energia também será diminuída. Além disso, sendo menor a corrente, nós podemos utilizar condutores de menor área de seção transversal, o que implicará ainda a economia do material usado na confecção dos condutores. Baseando-se nas informações contidas no texto, é correto afirmar que, e eu repeti uma por uma na resolução, tá? Então, começando. A. Se a resistência elétrica R de um condutor é constante, então R é constante, no mesmo intervalo de tempo ΔT, as perdas por efeito Joule, ΔE, em um condutor são inversamente proporcional à corrente que o atravessa. Então, o ΔE, que são as perdas, inversamente proporcional à corrente para o mesmo R e para o mesmo ΔT. Está errada, claro. Olha aqui a fórmula que ele deu, ó. R e ΔT são constantes. O que significa isso? Que a perda de energia, tá? E o I ao quadrado são diretamente proporcionais e não inversos. Os dois estão no numerador, tá vendo? Assim, a perda de energia ΔE é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Então, essa está errada. Na letra B, isso pode ser muito importante para você no futuro. Muita atenção. É mais econômico utilizarmos em nossas residências corrente elétrica sob tensão de 110 volts do que de 220 volts. Essa está errada. Uma maneira bem simples de explicar isso para vocês, eu coloquei com exemplo numérico, que vocês entendem melhor. Exemplo prático. Considere um chuveiro de potência 4.400 watts. Quando você liga esse chuveiro de 4.400 watts em 220 volts, a corrente que ele consome será P é igual a V vezes I, que eu chamei de U, tá? P 4.400, o V 220 vezes o I1, então vai dar 20 amperes. Você pega esse chuveiro, liga ele em 220, vai passar uma corrente de 20 amperes. Você pega esse mesmo chuveiro, 4.400 watts, e liga no 110, faz o mesmo cálculo, você vai descobrir 40 amperes. Então, quando ele está, o mesmo chuveiro, quando ligado no 110, vai passar uma corrente bem maior que uma corrente quando ele é ligada no 220 horas. Menor corrente, menor consumo de energia para a mesma potência. Então, ligado a 220, o consumo será menor, sendo mais econômico. Ou outra maneira, como diz o enunciado do exercício. No enunciado do exercício, ele diz que a potência dissipada por efeito Joule é menor quando ele é ligado a 220, menor corrente I, pois pelo enunciado, as perdas de energia que ocorrem por efeito Joule, perda de energia por efeito Joule, aquecimento em virtude da resistência R, são dadas por ΔT, R vezes I quadrado vezes ΔT.
se R e ΔT são constantes, nesse caso, I é diretamente proporcional à perda de energia. Menor corrente, menor perda de energia. C. Em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica consumida, no mesmo ΔT, a energia elétrica consumida por um aparelho elétrico varia inversamente com a potência desse aparelho. Está errado. De novo, pelo enunciado, ele deu essa expressão aqui, ó. A energia é V vezes I vezes ΔT, tá? Mas o P a gente já viu que é V vezes I. Então a energia é P vezes ΔT. Se você isolar o ΔT, ele vai ser E sobre P. Tá vendo? Então, como o ΔT é o mesmo pelo enunciado, tá? Então o E, a energia tem que ser diretamente proporcional à potência, não inversamente, como ele disse. Portanto, também está errado. D. Em uma possível unidade de medida de energia elétrica, é o kVA, que pode ser convertida para a unidade correspondente no sistema internacional, o Joule. Pelo enunciado, isso está errado também, tá? A energia é P vezes ΔT. Substituindo as unidades de energia, temos V kV, I ampere, e tem o segundo aqui, tá? E lá não tem o segundo, então essa também está errada. E para um valor constante da tensão elétrica para o mesmo V, a intensidade de corrente que atravessa um condutor, ela será tanto maior quanto for maior por a área de sua seção transversal. Essa é a correta. Pela primeira lei de Ohm, R igual a V sobre I, tá? Como ele falou que o V é constante, então R é inversamente proporcional ao I, tá vendo? Pela primeira lei de Ohm. R e I, um está no numerador e o outro no denominador. Essa relação é inversa porque o V é constante. E pela segunda lei de Ohm, que diz que a resistência, ela é ρ, resistividade característica do material, que é o mesmo no nosso caso. L é o comprimento do fio da resistência, que é o mesmo, então esses daqui são constantes. Aí ele falou que você está variando a área de seção transversal S. Então, veja bem de novo, a resistência é inversamente proporcional à área de seção transversal, essa é a grossura, tá? Maior a área de seção transversal, menor resistência, e vice-versa. Então, observe na primeira lei, que para o mesmo V, R é inversamente proporcional a I. E na segunda lei, R é inversamente proporcional a S. Então, se R é inversamente proporcional a S, um condutor de maior área S possui menor resistência. E se ele possui menor resistência, e a resistência é inversamente proporcional a I, ele vai ter maior corrente elétrica. Essa é a correta, e a alternativa correta é a alternativa E.